Fala galera, quanto tempo, que saudade de vocês. Eu sou a Alber Pires e você já deve me conhecer aqui pelo canal, ou se não me conhece, vai conhecer agora. Eu sou educadora financeira, já tenho formação em administração, tenho certificação Ancor, onde posso falar sobre investimento. Esse canal é para falar sobre renda extra, sobre empreendedorismo. E o mais importante que eu acho é o empreendedorismo, porque o empreendedorismo você pode começar como uma renda extra e ir crescendo devagar. Mas eu quero trazer algo para você aqui hoje, muito, mas muito importante. A gente vai aprendendo na caminhada. Então é um conteúdo que você, vamos dizer assim, vai economizar uma boa dezena aí de reais só ouvindo esse vídeo. Porque às vezes você tá aí dentro de você com uma ansiedade louca para montar um negócio, para começar uma loja, e a gente tem uma ideia muito vaga, muito triste, de que para eu montar alguma coisa, eu preciso necessariamente ter um ponto bonito, né? Colocar papel de parede, colocar a mobília, né? Sistema e por aí vai. Né? Encontrar um ponto estratégico, e esse ponto estratégico normalmente ele é numa localização de centro, de avenida, e o aluguel fica um pouquinho salgado. E estamos vivendo neste momento de 2025 um dos maiores patamares dos aluguéis, né? Então, as locações tiveram um reajuste muito alto, né, devido ali aos seus índices do IGPM, taxa Selic, né, toda essa inflação. E isso é repassado para quem? O consumidor, né? O consumidor final sempre vai ser o que vai se prejudicar. E quando eu falo sobre o consumidor final, não estou falando que é uma pessoa de baixa renda, né? Uma pessoa que está lá, né, nas faixas mais baixas, né, da equação, né, vamos dizer assim, de riqueza do país, né? Ah, são os pobres. Não, gente, todo mundo que consome, né? Então, seja rico ou pobre, ele é um consumidor, ele consome as coisas, então todos vão pagar esta conta. A questão é que quem tem dinheiro investido, quem tem renda, né, renda passiva ali, ela vai pagar, não vai sentir tanto. Ela vai olhar e falar assim, poxa vida, né, meu dinheiro tá custando, tá rendendo menos aqui, tô comprando menos coisa. Mas, mesmo assim, não tá saindo do bolso dela, porque ela já fez um planejamento, ela já construiu uma renda, ela tem lá o seu dinheiro, ela tem que viver com isso. O que com certeza vai também, dependendo do quanto ela juntou, vai fazer com que ela tenha uma vida mais limitada. Eu vou supor assim, ó, que você tenha 1 milhão. Hoje, na nossa realidade, com taxas, com inflação, esse 1 milhão vai te proporcionar uma renda de 3 mil, tá? 3 mil que você pode gastar, né? Fazendo ali uma aplicação numa renda fixa, né? Um pouco mais de segurança. Esse 1 milhão é para isso, tá na renda fixa para cair todo mês. Claro que você tem outras opções que podem te dar mais, mas eu vou colocar aqui uma renda fixa, um valor baixo, tá? Eu vou até usar aqui a calculadora. Então, 1 milhão, vou colocar aqui que seria um rendimento de 0,5 ao mês. Dando aqui 5 mil reais, tá? Então, vamos pôr aí que é 5 mil reais, porém com a inflação, como eu disse para você, esses 5 mil reais é como se fossem 3. E você sendo uma pessoa que não quer fazer com que esse capital, né, comece a diminuir ou estagnar, você então vai viver realmente com os 3 mil que eu citei, porque é o que eu faria, né? É como eu vivo hoje. Sempre, é 5 mil, então eu vivo com 3. 2 mil que eu tô ali reinvestindo, que eu tô colocando em outra renda, que eu tô fazendo algum outro giro para aumentar esse ganho, tá? Nossa vida hoje tem que ser dessa forma, a gente precisa pensar desse jeito, tá? Não deixa o governo, as notícias, o vizinho, o amigo que não tá nem aí com nada, influenciar nas suas decisões, tá? É um pouco difícil viver da forma que eu vivo, porque são muitos questionamentos, as pessoas acham que ou você deveria ser um banco, você tem que ajudar, você tem que pegar o seu dinheiro e passar para ela porque ela tá endividada, porque ela tá ferrada e precisa do seu dinheiro. E você tem que aprender a dizer não. Assim, cara, não vou dar, ó, não tô nem aí, tenho dinheiro para salvar? Tenho, mas o dinheiro é meu. Eu fiz sacrifícios ao meu longo da vida para que agora eu pudesse ter um descanso. Então é não. Temos que aprender a falar não,
tá? Então, é uma coisa chata? É, mas é necessária. E aí, vamos supor, então, você tem ali 3 mil, que se 1 milhão seu, né, tá rendendo para você a uma taxa de 0,5%, tá? Ao mês. E aí, então, você fala, eu tenho 3 mil. Não tá saindo ali do seu bolso esses 3 mil, porque aquele dinheiro te proporcionou isso. Mas começa a gastar os 5, que você vai ver que aquele valor vai sempre ser o mesmo, 1 milhão. Ele não vai aumentar, então sempre você só vai ter os 5. Começa a gastar 6. Começa a gastar 7, 10. Um mês ou outro. Você vai começar a esgotar suas sementes. Porque você tem que imaginar que aquele 1 milhão é uma semente que todos os meses gera um fruto para você. Couve, ela dá aquela haste, vai tendo as folhinhas, você vai tirando as folhas que já estão grandes, né, e deixando as pequenininhas, que vão crescendo. O alface eu me lembro que a gente arrancava logo, era com raiz e tudo. Mas a couve, ela sempre fica a hastezinha dela lá. Então, vamos usar a couve, o quiabo, né? O quiabo também, ele dá ali né, aquela hastezinha comestível, né? O fruto, né? Que seria o quiabinho. E o pezinho continua lá e depois nasce de novo. A banana, né? Então, vamos usar um pouco dessa ilustração com alimentos, que fica fácil, né? Da gente visualizar. E aí, aquilo ali, vamos supor, é a sua semente. Ela gerou o fruto, né? E você usou. Agora vamos supor, não, eu quero arrancar logo o pé inteiro. Vou arrancar logo o pé, né? Que eu preciso desse pé, sei lá. Você começa a inventar ali que você precisa arrancar tudo. Eu quero mais espaço, eu quero plantar outras coisas. E daqui a pouco você não tem mais aquela garantia. Então a mesma coisa vai ser com o dinheiro. Você vai começar a viver uma vida mais regrada, porque o que você, né, comprava antes com aquele valor, você já não compra mais. Isso já vai diminuir o seu consumo. E ainda tem essa questão. Se você começar não, quero manter o mesmo nível que eu tinha de vida antes, quero continuar comprando, gastando do mesmo jeito. Você com certeza vai começar a entrar dentro desse 1 milhão. E aquele 1 milhão é para você não. Esse 1 milhão eu não tenho, porque eu vivo do que ele rende, do que ele gera, entende? Então, esse é um ponto assim que as pessoas não entendem, né? Não entendem. E qualquer dinheiro que tem na conta, a pessoa fica assim, mas eu tô devendo isso, eu tenho que pagar aquilo, tem dinheiro aqui na conta, eu não vou usar. Não, você tem que se programar antes. Se você só reservou na sua vida, você sabe que você pode gastar com, vamos dizer, futilidades, né? A blusinha, né? A coisinha ali, a comidinha que eu vou comer fora, né? Eu só posso gastar X reais, R$ 200. E eu já gastei os 200 e eu quero comprar mais, amiga, infelizmente, você tem que deixar para o próximo mês, tá? E, quiçá, você não tenha que fazer mais renda extra, tá? Então, o mais importante que eu queria trazer para você no vídeo de hoje é que se você quer empreender, empreenda a partir da sua casa. Busque formas de você fazer da sua casa. Mesmo que essa casa seja uma casa que você paga aluguel, você vai ver que você vai conseguir gerar renda dentro dessa casa. Então você está tendo ali uma renda que é uma renda ativa dentro de algo que você já iria pagar. Então, dependendo de quanto você rende, você consegue gerar, aquele seu aluguel saiu de graça pelo que você fez. Tá? Em 2019 eu abri a marmitaria numa casa que eu aluguei para trabalhar. Eu saí do apartamento que eu morava ali na periferia, porque na região não tinha ali, né, espaço dentro do apartamento, não dava para fazer o que eu queria, né? Eu queria montar ali uma marmitaria, um espaço de revenda, de alimentação, e dentro do apartamento não dava, até porque tinha escada, tinha a entrada, né? Às vezes as pessoas estavam sem crédito, porque eu tentei fazer as coisas lá, tá? Eu tentei antes de sair, antes de tomar a decisão de sair de lá, eu tentei fazer. E as pessoas iam buscar, mas quando nelas, eu vou buscar. Tá, mas que hora você chega? Eu vou subir, vou passar nos lugares, daí eu chego aí. Eu não podia descer com a mercadoria e ficar lá no sol esperando. Então eu ficava na minha casa. Mas a pessoa, muitas das vezes, não tinha crédito no celular. Ela usava o Wi-Fi na casa dela, falava comigo, e quando ela saía pra rua, ela não tinha Wi-Fi. Então ela não conseguia falar comigo. Ela chegava até o meu prédio, mas não conseguia falar comigo, e nisso eu perdi a venda. Perdi muitas vendas, né? Eu tive no meu apartamento, para vocês terem noção, eu fiz meu salão de beleza lá, porque
Eu sempre tenho, eu sou muito minimalista, né? Então tenho poucas coisas. E isso me gera a oportunidade de morar em um ou dois cômodos, já me atende bem. Um cômodo só sou muito grande, mas normalmente dois cômodos já são possíveis para mim. Então eu morava no meu apartamento, ele era pequenininho, mas ele tinha as divisõezinhas, uma entrada de uma sala, que era uma cozinha americana, né? Então eu morava em um quarto, um outro quarto era o meu quarto auxiliar, onde eu colocava as coisas que eu vendia, né? Porque eu sempre vendi coisas, cosmético, perfumaria. Então eu deixava lá, né? E a parte da frente, na sala, era onde eu montei ali uma parte para lavar o cabelo. E aí eu tinha um tanque, passava por dentro da cozinha e a gente lavava o cabelo das clientes lá. Então eu tentei, eu fiz cabelo lá, fiz, né, essa parte das vendas. Então eu fui fazendo. E aí realmente eu vi que ali não dava. Tinha muitos lances de escada, né? Era um apartamento, ele só tem 4 andares, então não tem como pôr elevador. Então ele era escada, ele era uns degraus assim, as escadas abertas, então quando chovia as pessoas se molhavam. E tinha toda a dificuldade da portaria, porque não é uma portaria onde a pessoa aperta um número e fala no interfone com você. Não. Ela tem que te mandar uma mensagem no celular, porque não tem como ela gritar, não tem o que fazer. Não tem porteiro, não tem nada. Então ficou bem difícil, acabei tendo que sair, fui para esse outro espaço, aonde lá eu fiz a sala, a loja, e fui fazendo tudo que eu fazia, mas num espaço bem maior, térreo, numa casa. E ali, gente, eu realmente vi dinheiro, eu realmente fiz muita coisa. Quando você assume ser empreendedor, a sua empresa, ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa que a gente chama jurídica, né? Porque ela tem mais obrigações do que uma pessoa física, mas ela precisa da água, da luz, da internet, né? Do subsídio ali do produto, do insumo. Então, não tem como ficar usando o dinheiro dela para as coisas da gente. Todos temos que ter salário. A diferença é que todo final de ano, ou a cada 2, 3 meses, depende do seu negócio, você pode fazer uma retirada que a gente chama de participação de lucros. Então, você pode tirar esse valor para você, que foi assim, eu já tô com, né, o meu, vamos dizer assim, eu tenho aqui já um caixa, reserva, um capital de giro, né, minhas contas estão pagas, eu já tenho já a conta do próximo mês já tudo certinho, né? Tá dentro do meu capital de giro. Então eu tenho um excedente aqui que eu posso fazer uma retirada. Já fiz meu Prolabore. Então essa diferença é participação de lucro, retirada de lucro, né? E aí você pode fazer isso. E fora isso, você tem que viver com o seu salário, você tem que fazer as suas contas da sua casa, né, se adequarem dentro daquela renda que você está colocando como Prolabore. Claro, você pode muito bem montar um negócio ali que o seu Prolabore já seja suficiente para pagar todas as suas contas da sua casa. A questão é que negócio é esse? Qual a viabilidade dele? Qual o tempo de sazonalidade dele? Sabe o que é isso, sazonalidade? Então você precisa entender o que é receita, né? O que é um faturamento, o que é um lucro, qual é a minha margem de contribuição nesses produtos, né? Para que eu consiga, quando eu tenho a minha margem de contribuição, eu sei que aquele produto ele contribui para mim com R$ 1 para eu pagar os meus custos. Então, quantos produtos eu tenho que vender, porque eu só vou ganhar R$ 1 para pagar o meu custo fixo, né? Quantos produtos eu tenho que vender para isso? E aí você vai conseguindo acompanhar isso dia a dia. Não, então dentro dos meus 30 dias, por mais que eu trabalhe de segunda a sexta, todas as minhas contas são baseadas em 30 dias de consumo. Então eu tenho que fazer um cálculo de 30 dias para eu descobrir os 30 dias. E depois sim eu multiplico esse valor pelo tanto de dia que eu trabalho, né? Então eu descobri aqui que eu tenho que faturar, sei lá, R$ 600 por dia. R$ 600 por dia para eu pagar todos os meus custos. Então, esses R$ 600, eles são aqui, colocando de R$ 1, são 600 produtos. Nossa, 600 produtos no dia eu tenho que fazer. Então, eu consigo acompanhar. Nossa, hoje eu só vendi 500. Ó, já fiquei negativo em 100. Amanhã eu preciso vender 700. Então, você consegue fazer esse acompanhamento. Por isso, é importante saber quanto você tem que, quanto é a margem de contribuição dos seus produtos. E aí, por isso eu digo, comece da sua casa, porque a sua casa já é um núcleo. Você já tem o custo da sua casa. Se você paga aluguel ou não paga aluguel, mas você tem o custo da casa, você tem a água, a luz, a internet, né? Já tem toda ali essa estrutura. Então, veja o que você pode fazer para se adequar dentro dela.
Mas não cria aquela realidade que você não cresce. Ah, só porque eu estou em casa, eu sou acomodado. Não, tenha metas também e planejamento também. Então, eu estou trabalhando dentro da minha casa, show de bola. Eu tenho um custo menor, mas eu preciso visualizar que um dia eu posso. O meu negócio é um negócio que ele pode crescer e não ser mais possível comportar dentro da minha casa. Então, eu já tenho que hoje, montei meu negócio hoje, já pensar, imaginar onde você gostaria de estar, que lugar, qual o ponto, qual o valor que está esse ponto hoje e já começar a fazer essa reserva para um dia você, não, eu vou, tô decidida, beleza, eu vou alugar. Ou de repente essa reserva você conseguiu aplicar ela em outro investimento, conseguiu fazer com que ela dobrasse sem você gastar. Não, tô guardando todo mês aqui R$ 2.000, que é para eu poder alugar depois no futuro, quando eu tiver com tudo certo na minha estrutura, tantos de cliente, né? Então eu já sei que eu tenho que ter 600 clientes por dia dentro dessa minha matriz de negócio. Então, quando eu chegar nisso, com que eu, né, atingir esse valor, né? Tudo aqui tudo é metáfora, tá? Tudo hipoteticamente falando. Você vai ajustar para sua realidade. Hoje, na minha realidade, eu preciso faturar R$ 600 por dia. Porém, eu trabalho com marmitas, então, né, atualmente, neste momento, para este vídeo, eu vou usar o exemplo da marmitaria. Então, são 30 marmitas de R$ 20 que eu preciso vender, tá? Então, aqui esses R$ 600 meu de faturamento, eu já sei que eu consigo tirar o meu custo fixo, o meu custo variável, que é o custo do meu produto, né? É o que eu gastei para produzir aquelas 30 marmitas, né? Então, eu já sei que eu preciso fazer R$ 600, mas que são apenas 30 marmitas, né? Essas 30 marmitas é porque eu trabalho de segunda a sábado. Se eu trabalhasse com o domingo também, eu poderia reduzir essa margem, de repente de 30 para 20, né? Então, uma realidade que eu falei, não, eu não quero trabalhar o domingo, então eu vou deixar essas 30 por dia. É uma retirada pequena que eu com a minha sócia fazemos para que fique nesse número. E aí, subindo gradativamente. Então, só que se eu tô dentro da minha casa fazendo as mesmas 30 marmitas, eu já tirava o dobro do que eu retiro hoje, entendeu? Nossa, eu retiro do dobro, eu não tiro o triplo, mas eu tiro o dobro tranquilo e poderia tirar mais uma gordurinha, tá? Trabalhando da minha casa. Por quê? Porque eu ia precisar de menos pessoas trabalhando e eu não ia ter todo aquele custo que eu tenho hoje. E aí, o que eu poderia fazer? Aquele custo que eu tenho hoje, eu colocaria ele em outro lugar. Ah, mas então por que você foi e alugou um lugar? Porque a minha sócia queria que a gente alugasse um lugar. Ela queria ter essa experiência de ter um lugar. E eu já, como eu disse, não tenho essa paixão. Tudo que eu puder fazer dentro da minha casa, que me deixe mais livre, eu prefiro. Mas se essa não é a sua realidade, tá tudo bem. Mas mesmo assim, comece da sua casa e faça essa reserva. Porque começar duro, sem nenhum real, para você fazer capital de giro e já querer ir para um ponto, né, e ter todo esse custo, você vai se matar de tanto trabalhar para ver um resultado. E eu acho que a gente precisa buscar leveza naquilo que nós fazemos, tá? Então o vídeo de hoje era só isso. Se você gostou desse conteúdo, eu gostaria de pedir para você que desse aí uma curtida, se inscrevesse e compartilhasse com quem precisa ouvir essa verdade. Não tem dinheiro para você montar um negócio? Não vá atrás de empréstimo, porque você vai ter um lugar, você precisa ter fachada, precisa ter funcionário para te ajudar a manter o lugar, para limpar, dependendo do tamanho, né? Então vai ter o aluguel, vai ter a internet, tudo que na sua casa tem, você vai ter que ter nesse outro ponto, entendeu? E o respeito de não usar o dinheiro que é da empresa. Então, mesmo que você tenha aí um capital, se esse capital não te dá ali um ano de segurança, que você sabe, ó, se esse mês eu não vender ali as minhas 600 peças, não fizer os meus R$ 600, eu tenho aqui o dinheiro do custo fixo, pelo menos, porque o custo fixo é o mais importante, né, que é a tua estrutura, água, luz, impostos, né, a câmara de segurança, né, seguro, tudo isso aí é o importante, é o custo fixo, é um custo que você precisa ter. O variável vai decorrer daquilo da sua demanda, tá? Então é mais tranquilo. Mas o custo fixo, ele é o mais salgado e é importante. Tem que estar embutido no seu custo, e se você não fez aquele mês aquela meta, você precisa ter do seu bolso para cobrir, tá?
Nem que lá na frente, depois que a empresa passar por tudo, você comece a devolver para você aqueles valores, tá? Então, por isso que eu gosto de anotar tudo, ter recibo de tudo, faço tudo em planilha, tudo detalhado, para não esquecer, para não perder, para quando lá na frente der certo, retornar esses valores. Então, é o seu capital inicial. Quando a gente fala assim, qual o tempo de retorno do investimento, né? O ROI. Qual que é o tempo de retorno desse investimento? Esse retorno do investimento que a gente cita é aquilo que a pessoa usou, no caso, né, nós usamos, para constituir aquela empresa. Então, documentação, reforma daquele espaço, a mercadoria, né, os utensílios, a mobília, tudo aquilo foi meu capital inicial. Da onde eu tirei? Do meu bolso? Então, precisa voltar para mim. Ah, mas eu fiz um empréstimo. Nossa, que burrice, né? Burrice mesmo, baita burrice fazer empréstimo para montar negócio. Mas, infelizmente, algumas pessoas arriscam e fazem. Se é um negócio assim que é muito bom, né? Que a pessoa vê que vai dar um retorno muito rápido, que nem modelos de franquias, de repente pode ser que compense. Eu não faço esse tipo de coisa, tá? Ó, a gente tem aí na história que já nos diz, se você der um Google aí para saber empresas que começaram no fundo do quintal, você vai ver a Amazon, você vai ver a Apple, né? O Steve Jobs, começou tudo dentro de casa. Então, por que a gente também não pode, né? Então, às vezes, a gente precisa descer do pedestal que a gente coloca na nossa cabeça, de que pessoas falam, do que você vê da realidade das outras pessoas, e se sentir inferior. Ah, eu vou trabalhar na minha casa, fazendo as coisas, e a outra trabalha lá naquele lugar. Meu, realidades, realidades. Deus abençoe a fulaninha lá e que eu também seja muito abençoada por isso. Porque a lei da semeadura de Deus é assim, tá? Quanto mais a gente divide, mais ele multiplica. Quanto mais a gente abençoa, mais nós somos abençoados, tá? Então, essa era a minha dica de hoje. Até a próxima. Não esquece de se inscrever nesse canal e bora ser ricas na prática, certo?